Agora, vamos pedir para o Senhor falar conosco. A palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos restaura e é uma luz para os nossos caminhos, amém? Repita comigo e diga: Senhor Jesus, fala comigo agora, não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte: eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar dando glória a Deus. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Abra a sua Bíblia, mas também abra o seu coração, amém? Porque o Senhor vai falar conosco. Você também pode acompanhar pelo telão o texto. E nesse mês, irmãos, de agosto, nós estamos com uma série de pregações chamada Como Quase Perder um Milagre, aonde nós estamos vendo histórias e personagens bíblicos, aonde eles tiveram um momento ali muito importante, aonde o milagre quase não acontece, mas para a honra e glória de Jesus, ele aconteceu como vai acontecer na sua vida, amém, irmãos? E domingo que vem, nós vamos encerrar essa série com um grande culto. Esse mês de agosto nós temos um domingo a mais, e nós vamos ter um grande culto de adoração ao nosso Deus, encerrando essa série. Tenho certeza, irmãos, que o céu vai se manifestar entre nós, sempre tem manifestado, mas vai ser ainda maior para a glória de Jesus. Então domingo que vem, esteja no culto também, amém? Lucas capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Diga glória a Deus. Irmãos, o dia que Pedro teve essa experiência maravilhosa com Jesus, dessa grande pesca, nós poderíamos dizer que esse dia foi um dia daqueles. Quem já teve um dia daqueles? Você sabe aquele dia, gente? Aquele dia que você faz tudo certo, mas parece que dá tudo errado. Só parece, viu, irmãos? Porque muitas vezes são nesses dias que nós temos as maiores experiências com o nosso Deus. A Bíblia diz aqui, irmãos, que Pedro, irmãos, como um pescador profissional. Veja bem, não estamos falando aqui de alguém que está praticando uma pesca esportiva por um lazer, por um hobby. Um pescador profissional passa a noite inteira pescando. Ali simboliza um trabalho. Pedro, irmãos, era um empresário. Ele liderava uma espécie de uma cooperativa de pesca com seus amigos. Uma noite inteira pescando, irmãos. E no final daquela madrugada, aquela noite, a Bíblia diz que eles têm uma grande pesca frustrada. O resultado não acontece. Eles não conseguem viver, alcançar o resultado do trabalho dele. Provavelmente você já consegue imaginar como Pedro estava. Pedro, irmãos, estava cansado, porque o trabalho que ele fez era um trabalho árduo, amém, irmãos? Um trabalho de muito esforço físico. Pedro, irmãos, estava frustrado, porque ele não conseguiu produzir na área que ele era competente. Fracassou e falhou na área que ele era um especialista. E dói, né, irmãos? Quando a gente falha numa área que talvez a gente não conhece muito bem, ainda vai. Mas quando a gente falha exatamente naquela área que somos especialistas, a nossa área de atuação, Pedro, irmãos, também está muito provavelmente com algum remorso dentro de si. Talvez ele fique pensando: o que será que eu fiz de errado?
Será que se eu tivesse saído um pouco mais cedo? Será que se eu tivesse naquela região? Talvez ele escolheu pescar numa parte do lago. Talvez se ele fosse do outro lado. Quantas coisas não vem, não é mesmo? Quando alguma coisa não acontece do jeito que a gente gostaria, a gente fica às vezes naquele remorso. Às vezes nós ficamos, irmãos, presta atenção, e temos que tomar muito cuidado com a culpa imaginária. O que é aquela culpa imaginária, irmãos? É aquela culpa que a gente fica assim, retrocedendo os fatos. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. E isso, irmãos, muitas vezes torna uma prisão na nossa vida, que nos escraviza e consome as nossas forças. Provavelmente, irmãos, Pedro também está preocupado, porque era o trabalho dele, era o ganha-pão. Passar a noite, irmãos, e não pescar nada, significaria o quê? Talvez não ir comprar o leite para o filho, não comprar o remédio, para alguém da família que está precisando, uma conta que não ia ser paga. E por último, irmãos, muito provavelmente, a fome, né, irmãos? Aí tem o pacote completo, né, gente? Juntou tudo isso, Pedro ali, provavelmente, irmãos, ele está muito cansado, frustrado. E quando o homem, irmãos, fica cansado, frustrado e com fome, aí, irmãos, ele está num pacote total. Ele já está o quê, gente? Irritado. Quem conhece alguns homens que ficam irritados, não levante a sua mão, né, irmãos? Qualquer coisinha já irrita. E Pedro, irmãos, está ali, a Bíblia diz, na beira da praia, lavando as redes, remoendo com todas essas circunstâncias, quando a Bíblia diz que Jesus aparece com uma galera. Jesus está com uma grande multidão, e Jesus então pede o barco emprestado a Pedro. Pedro, empresta um pouquinho o seu barco. E Jesus, irmãos, faz mais ou menos do barco assim como um púlpito. Jesus, na sua sabedoria, no seu conhecimento, até na acústica ali do som, ele vai os pregar através daquele barco, talvez usando o vento que vinha daquele mar, para que pudesse levar a sua voz, porque não tinha microfones como nós temos hoje. Naquele momento, irmãos, Pedro então fala assim: tá bom, Jesus, eu empresto o meu barco para você. Jesus prega, irmãos, Pedro fica ali lavando as redes, escutando aquela mensagem. E depois que Jesus, irmãos, termina de pregar, ele volta para Pedro e fala assim: Pedro, pesca de novo. Pedro, volte para o mar. Pedro, irmãos, como um profissional, fala assim: Jesus, não faz sentido, a gente não vai voltar essa hora do dia, e hoje já pescamos a noite inteira, mas pelo que aquilo que o Senhor está dizendo, eu vou obedecer a sua voz, e eu vou crer mesmo que não possa entender. Pedro, irmãos, ele volta para o mar, ele lança a rede e um milagre acontece. A Bíblia diz, irmãos, que eles têm uma pesca tão grande, a Bíblia chama ela pesca milagrosa, a pesca maravilhosa, é tão grande, é uma quantidade tão grande de peixes, que as redes começam a se romper. Ele chama os seus amigos, pede ajuda, e depois daquela experiência extraordinária, a Bíblia diz que ele chega até aquela praia, ele dobra os seus joelhos perante Jesus, ele adora Jesus, e é naquele momento então Jesus faz um apelo a Pedro e diz: Pedro, largue tudo que você tem e venha me seguir, e eu farei de você não somente um pescador de peixes, mas um pescador de almas. Pedro, irmãos, responde àquele apelo de Jesus, e Pedro tem aquela experiência extraordinária. Muitas vezes, irmãos, preste atenção, às vezes nós conhecemos Deus de ouvir falar. Talvez você tenha vindo aos cultos, talvez tenha frequentado a célula e tenha ouvido falar sobre Jesus, mas todos nós, irmãos, chegamos no momento aonde precisamos ter a nossa experiência profunda com Deus. Pedro, irmãos, teve essa experiência, mas como o nosso tema nesse mês, um milagre, quase que não aconteceu. Quase que não, porque ele quase perdeu aquele milagre. Essa história, irmãos, é tão rica que talvez daria só nessa mesma história tirarmos de 2 até 3 atitudes que Pedro quase perdeu. Mas nessa manhã o Espírito Santo chama a nossa atenção. Você já parou para pensar se Pedro, irmãos, permitisse que aquela irritação, aquela frustração governasse o seu coração? Pedro é um personagem rico da Bíblia, porque a Bíblia fala muito sobre Pedro em várias passagens. E se você já conhece um pouquinho a Bíblia, já estudou Pedro, você sabe. Era um homem esquentado, era um homem meio irritado, era um homem temperamental. E eu imagino, irmãos, como um homem, lidando com, nós também ministrando aos homens muitos anos, cansado, frustrado, irritado, irmãos, talvez não seria, talvez assim, não muito difícil de acontecer, se Pedro falasse assim: ô Jesus, me dá um tempo aí, né? Ô Jesus, eu não pesquei nada, estou aqui cansado, o senhor ainda quer usar o meu barco? Ah, Jesus, vai pedir para outro. Ah, Jesus, não vou emprestar meu barco não. Você não concorda, irmãos, que talvez seria até uma atitude compreensiva?
Nós fazemos isso. Quando estamos cansados, quem aqui fala assim, também não quero falar com ninguém? Quem que fica meio azedo, fica meio virado, né? Às vezes desconta. Pedro estava naquela situação, mas Pedro, irmãos, não permitiu isso. Ele submeteu a vida dele ao Senhor Jesus. Ele deixou Jesus governar a vida dele, e ele não foi governado por aquela emoção e aquele sentimento negativo. Preste atenção, irmãos, emoções e sentimentos negativos são inevitáveis. Eles virão até nós, mas nós temos que tomar muito cuidado para não permitir que isso venha entrar na nossa vida, se prolongar demais. E emoções e sentimentos negativos prolongados, preste atenção, eles podem se tornar brechas espirituais, por onde o inimigo pode encontrar um espaço para derrotar a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. O apóstolo Paulo, irmãos, ele explicou isso de forma mais detalhada. Pedro nos dá a história, mas Efésios 4:26, ele apresenta o conceito através disso. Efésios 4:26 fala o seguinte: quando ficarem irados, não pequem, não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. Eu vou repetir, você pode anotar aí Efésios 4:26, 27. Quando ficarem irados, não pequem, não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. Algumas verdades, irmãos. Primeiro, preste atenção, a emoção inicial não precisa se transformar em pecado. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele não fala assim, olha gente, não fiquem irados. É isso que o texto diz? Não, ele não fala não fiquem irados. Muito menos ele diz, olha, não pequem ao ficarem irados. Ele diz, quando ficarem irados, não pequem. Preste atenção nisso. Ele diz que é até possível ficarmos irados, mas podemos ficar irados, amém, irmãos? E não cometer o pecado. Emoções, irmãos, e sentimentos negativos, preste atenção, nos visitam o tempo todo. Isso é inevitável. Eu não posso evitar a ofensa de uma pessoa. Eu posso evitar que alguém venha me ofender? Eu não tenho controle sobre isso. Eu não posso evitar a ingratidão, a provocação, a injustiça, um xingamento, um abandono, a rejeição de alguém. Mas quando isso me visitar, preste atenção, eu tenho que tomar muito cuidado para não permitir que isso se prolongue demais. Preste atenção nisso, irmãos. Uma emoção negativa é como uma visita que chega na sua casa. Você pode impedir que alguém faça uma visita para você? Você pode impedir que alguém vá até o portão da sua casa? Aqueles que moram no condomínio, você pode impedir que alguém chegue lá na portaria do condomínio e dizer, olha, eu vim visitar a tal pessoa? Você não tem o controle sobre isso. Agora, uma vez que a visita chegou, você e eu temos o controle. Se vamos abrir a porta, se vamos receber a visita para dentro, se vamos alimentar a visita, se a gente vai cuidar da visita. A gente pode até mesmo fazer da visita um morador da casa. Podemos dizer, olha, por que você não mora aqui na minha casa? E muitas vezes, irmãos, preste atenção, podemos até fazer daquela visita o proprietário da casa. Podemos entregar a ela o comando, podemos entregar a ela o dono de tudo aquilo que acontece. Da mesma forma, irmãos, essas emoções virão até nós. Mas preste atenção, será que nós estamos alimentando? Paulo diz, quando ficarem irados, não pequem. Mas olha o que ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Preste atenção, irmãos, o que a Bíblia diz para nós aqui neste momento? É como se a Bíblia dissesse assim, olha, ficar até irado, e no lugar da palavra irado, amém, irmãos? Nós podemos aplicar, quando ficares magoado, quando ficares chateados, quando ficarem ofendidos, não pequem. Não deixe isso se prolongar. É como se a Bíblia dissesse, põe um prazo limite, não deixa isso esticar, não deixa isso crescer, não fique alimentando. Mais ou menos assim, irmãos, preste atenção. Imagina que alguém fez algo e deixou você furioso, e aí você está sentindo raiva. A raiva veio, preste atenção, a raiva bateu na porta da casa. Você consegue evitar a visita? Não consegue. Ela veio, bateu. A raiva veio, a mágoa veio, o ressentimento veio. Mas aí depois você começa a pensar, quer saber do que? Eu acho que essa pessoa fez de propósito, eu tenho certeza. Ah, ele sempre faz isso comigo.
Por que eu não percebi isso antes? Eu acho que essa pessoa me desrespeita a toda hora. Está dando para entender, irmãos? O que você começou a fazer? Você começou a alimentar essa raiva. Você deu espaço para ela crescer. Você deu espaço para ela invadir a sua vida, até que você toma uma decisão, não movido pelo Espírito Santo, uma decisão não movido por Jesus, mas uma decisão movido pela raiva. E quando você toma uma decisão movido por aquela emoção, por aquele sentimento, sabe o que significa? Que ela agora começou a governar a sua vida. Então você provavelmente pode dizer, seguindo este exemplo: quer saber do quê? Vou me afastar desta pessoa, não quero mais saber dela, eu não preciso mais dela, não preciso mais de ninguém. Você tomou uma decisão governada por aquele sentimento. Ponderai-vos, não pequeis. Não se ponha, não prolongue demais aquilo que está dentro de você, não prolongue demais essa mágoa, esse ressentimento. E o texto ainda vai dizer, irmãos, para nós algo muito sério: não deis lugar ao diabo. Olha, irmãos, o que interessante que a Bíblia diz, que quando a gente permite essas coisas negativas dentro de nós, e quantos estão entendendo, digam amém. A Bíblia diz que nós estamos criando um espaço para o diabo. Muitas vezes nós já ouvimos falar sobre brechas espirituais. Quem já ouviu falar sobre brechas? Brechas, irmãos, são espaços que nós vamos permitindo ao inimigo entrar na nossa vida. Brecha é aquela pequena coisinha que a gente vai tolerando, que a gente vai permitindo, por onde o diabo ele entra, de forma sorrateira. Às vezes, irmãos, nós achamos que o diabo, ele vai bater na porta da nossa casa assim, né, vermelho, com chifre. Se ele batesse assim, você abriria a porta para ele? Não. Mas sabe como ele vai entrar na sua vida, no seu interior, na sua casa, na sua vida? Ele vai entrar com a ofensa, ele vai entrar com a ingratidão, ele vai entrar com a rejeição, ele vai entrar com aquilo que te irrita, ele vai entrar com aquilo que te frustra. E muitas vezes abrimos a porta, convidamos e deixamos ele entrar. E aonde, irmãos, o inimigo entra, aonde ele faz morada, o que acontece, irmãos? Tudo ele destrói. Pois a Bíblia diz que o diabo veio somente para matar, roubar e destruir. É a ofensa, irmãos, que nos visita e nos magoa. Você prolonga aquela ofensa, o que vai começar a acontecer? Uma ofensa prolongada, você vai acabar não mais perdoando a pessoa, você vai acabar desejando mal, vai quebrar e destruir e prejudicar os seus relacionamentos. Uma frustração por um erro cometido, ele bate na porta da sua casa, da sua vida. Você comete aquela falha, comete aquele erro. Preste atenção, irmãos, na progressão. Aí você começa a ficar frustrado com aquele erro. Você vai alimentando a frustração. Não sei fazer nada direito. Eu não tenho o que é o necessário. Eu não tenho a capacidade. Não faço nada certo. Faço tudo errado. E eu vou alimentando. Olha, irmãos, o que acontece. Essa frustração vai crescendo. Olha as consequências, preste atenção nisso. Você já não enxerga mais as coisas boas. Quando você permite, por exemplo, a frustração, sabe o que acontece? A sua mente se fecha. A sua mente se fecha para a criatividade. A sua mente se fecha para a solução. Porque você está alimentando: eu não faço nada direito, eu não consigo fazer nada certo, eu não tenho aquilo que é o necessário. E ali, irmãos, nós vamos destruindo a nossa vida. Um último exemplo: o cansaço. O cansaço invade a nossa vida. Cansamos. Lutas grandes e difíceis, lutas prolongadas na nossa vida, irmãos. Mas se nós não aprendemos a vencer o cansaço lá na frente pode nos destruir. Ficar até cansado é natural. Quantos estão entendendo, irmãos? Diga amém. Mas alimentar o cansaço, não alimente esse cansaço, não permite, não fique prolongamente nesse cansaço, porque ele vai te destruir lá na frente. O inimigo ele pode entrar. Quer ver um exemplo disso? Quantas pessoas, depois de muito cansadas e exaustas, o que elas acontecem? Elas começam a buscar um alívio em outro lugar. Às vezes vai buscar um relacionamento extraconjugal, às vezes vai buscar aquele alívio para sair daquela pressão em bebidas, em jogos, em vícios, porque ela permitiu o cansaço dominar a sua vida. Mas nessa manhã, irmãos, o Senhor nos trouxe aqui, porque hoje é dia do Senhor nos limpar, nos curar e nos restaurar. Como que nós vencemos, irmãos? Primeiro, reconheça aquilo que você está sentindo.
Seja sincero nesse sentimento. Perante Jesus, você não precisa ser forte. Perante Jesus, na verdade, o que Ele mais quer é a tua sinceridade. Se hoje você está irritado, chega a Ele e diga: Senhor, eu estou muito irritado. Senhor, eu estou muito decepcionado. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou frustrado. Conforme nós vimos, irmãos, preste atenção, a emoção em si negativa, ela não é um pecado, mas nós não podemos permitir que ela se prolongue. Não exige demais de você, não exija também demais da outra pessoa. Ah, essa pessoa me irrita. Claro que ela irrita, ela é pessoa. Toda pessoa irrita. Agora, se toda pessoa irrita, há uma grande probabilidade de você também estar irritando a pessoa do lado. Encare com mais naturalidade, amém, irmãos? Veja bem, não é você aceitar aquilo, não abra a porta para o sentimento, a emoção negativa, mas ele te visitar, vai acontecer. A ofensa, a chateação, visitar o seu coração, vai acontecer. E fale: Senhor, eu estou sendo visitado pela mágoa. Senhor, eu estou sendo visitado pelo desânimo. Senhor, eu estou sendo visitado pela vontade de desistir. Se coloque de pé, glorificando ao Senhor Jesus. Primeiro, reconheça o que você está sentindo. Segundo, se livre o mais rápido. Preste atenção nisso, irmãos. Aqui nós temos uma diferença entre o padrão humano e o padrão bíblico. O padrão bíblico, irmãos, qual é o nosso padrão bíblico? A gente se irrita, a gente se magoa, a gente se chateia rápido demais. A gente gera aquilo muito rápido. E nós fazemos o quê? Demoramos para nos se livrar daquilo. Mas o padrão bíblico, olhe para cá, é diferente. O padrão bíblico é o quê? Demore para isso ser gerado na sua vida. Demore para ficar magoado, demore para ficar ofendido, demore para ficar irritado. Mas uma vez que ficou, se livre rapidamente. Diga para quem está ao seu lado, diga assim: se livre o mais rápido. Fala para esta pessoa. Vire para outra pessoa e diga assim: expulse essa visita da sua casa. Isso não é aquela pessoa lá não, viu, irmãos? É espiritual. Alguém já não é a resposta de Deus, né, irmãos? Se livra disso. Não deixa isso permitir crescer. Não deixa essa visita tomar conta da família. Não deixa essa visita se tornar dono da casa. Tiago 1,19 fala assim: seja pronto para ouvir, mas tardio para irar-se. Se livre, irmãos, o mais rápido. Preste atenção. O que você está usando para alimentar? Qual é a narrativa que você está criando dentro de você? Se livre dessa narrativa. Se livre dessas coisas que você está usando na sua mente para alimentar. Acho que ninguém gosta de mim. Tudo isso acontece comigo. Está tudo certo para os outros, menos para mim. Ninguém me dá uma oportunidade. Ninguém vem atrás de mim. Está não para entender, irmãos? Se livra disso. Pare de ficar alimentando as coisas. Se livre, irmãos, através do perdão. Perdoe o mais rápido. Peça perdão, resolva o que precisa ser resolvido. Não deixa crescer. Resolva. Se for preciso ainda hoje. Vai lá, procure a pessoa, peça perdão. Não deixe o orgulho destruir a sua vida. Ah, mas foi ela que começou. A Bíblia diz que havia um conflito entre Abraão e seu sobrinho Ló. Ló era o folgado da história. Mas Abraão falou assim: eu vou resolver isso, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Se livre, perdoe você mesmo, busque ajuda, seja orando com outras pessoas, desabafando. Irmãos, preste atenção, é melhor desabafar do que explodir. Eu vou repetir, é melhor desabafar do que explodir. Busque aconselhamentos, busque profissionais, faça terapia, busque em domínio próprio, como diz Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas por último, põe a mão em seu coração. Além de você reconhecer, além de você se livrar o mais rápido, dê lugar a Jesus e entregue a Ele o governo das suas decisões. Faça dele o dono da sua vida. Se essa emoção, esse sentimento negativo bateu na porta, você entrou, alimentou, fez morada, hoje você diz: não, quem governa a minha vida é o Senhor Jesus. Ele é o dono da minha vida. Foi o que Pedro fez. Ele falou assim: a minha vontade não é emprestar barco ou coisa nenhuma. A minha vontade era eu ficar aqui nesse cantinho remoendo a minha frustração. Mas ele disse: Senhor,
pela sua palavra, eu vou lançar as redes novamente. Eu vou fazer, Senhor, aquilo que o Senhor está mandando. Eu vou me render ao Senhor, eu vou me entregar a Ele, eu vou submeter a minha vida ao Senhor, e fazer dele novamente o Rei e o Senhor que governa a minha vida. Receba hoje esse convite tão precioso do Senhor Jesus, que diz: venham a mim os cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, pois o meu fardo ele é suave, o meu jugo ele é suave. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vós. Chegue para ele, deixa ele limpar. Nós não estamos aqui, irmãos, para entregar e dar o lugar ao diabo. Nós estamos aqui para abrir espaço e dar lugar ao Senhor Jesus. Ele está aqui para usar a sua vida. Deixa Ele usar o seu barco. Sirva a Ele com alegria. Deixa Ele ressuscitar aquilo que o inimigo talvez já até destruiu. E o Senhor tem para você hoje uma grande pesca maravilhosa. Nessa história nós olhamos e pensamos que o foco da história foram os peixes. A grande pesca, sim, foi um grande milagre. Mas o maior milagre está quando Pedro dobra os seus joelhos a Jesus e reconhece: Ele é o Senhor da minha vida. A maior transformação, o maior milagre foi Deus transformando a vida de Pedro. E Deus manda dizer a algumas pessoas que estão aqui: tudo isso está acontecendo e eu estou permitindo para que você possa me conhecer. Pedro conhecia Jesus mais ou menos, já tinha ouvido falar, algum pouco contato com Jesus, mas ele não ainda tinha tido aquela experiência que ia tocar a sua vida, que ia transformar a sua vida. O Senhor te trouxe aqui. Muitos hoje, esse culto está sendo um livramento do Senhor na sua vida. Talvez estamos carregando isso dentro de nós, e se nós deixarmos isso, nós vamos explodir e vamos errar. Mas o Senhor te trouxe aqui, porque há uma pesca esperando por você. Há uma abundância. Estamos também na nossa campanha de Deus abundante. Levante as suas mãos agora. Fale com o Senhor agora, enquanto a equipe de louvor canta esta canção. Reconheça agora. Não seja forte. Deus manda dizer a algumas pessoas: pare de ser forte. Pare de ser forte. Pare de segurar tudo aí dentro de você. Fale com Ele agora, Senhor. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Senhor, nós te clamamos, Senhor. Não estou sozinho, eu estou guardado. Fale com Ele neste momento agora. No esconderijo, não estou sozinho. Se você quiser dobrar os teus joelhos por alguns minutos, se você quiser vir aqui à frente, eu quero estar orando por você também. Se você não consegue orar, há pessoas aqui que não estão nem conseguindo orar. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você não precisa lutar sozinho. Fale com o Senhor agora. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Dobre os seus joelhos aqui na frente. Alguns líderes puderem nos ajudar neste momento. Se você quiser dobrar os joelhos aí no seu lugar, hoje é dia de você render teu coração ao Senhor Jesus. Talvez você hoje está como um Pedro na beira daquele mar, cansado, frustrado, sem força, mas ele se rendeu ao Senhor Jesus. Eu não vivo do que vejo. Você que está no seu lugar de pé, segure na mão da pessoa que está aí do seu lado agora. Ore por ela agora. Ninguém fica sozinho neste momento. O fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho,
seus olhos fechados, põe a mão em seu coração. Nós vamos fazer algo, irmãos, um pouco diferente hoje. Nós vamos encerrar o culto. Geralmente a gente encerra bem festivo, mas nós vamos encerrar, amém, irmãos, nosso culto hoje. Nós vamos continuar mais um pouco aqui. Queria pedir aos pastores, alguns líderes pudessem continuar. Você que está aqui à frente, você que talvez está de joelho no seu lugar, porque eu sei que Deus está aqui para trabalhar no nosso coração hoje, nos limpar e nos restaurar, amém, irmãos? Nós vamos encerrar. Nós temos um compromisso com o horário. Talvez tenha alguém lá fora esperando por você, mas assim que a gente encerrar, eu queria que hoje a gente não fizesse aquela festa, amém, irmãos? Nós vamos terminar assim. O louvor pudesse cantar mais um pouquinho. Se você quiser ficar mais um pouquinho, se você quiser, depois que o culto encerrar, vir aqui à frente para receber uma oração, você também pode vir. Fica à vontade, amém? Pai, obrigado, Senhor, por este culto tão gostoso. Obrigado por todos que serviram, Pai, para este culto acontecer, nossa igreja, nossos pastores. Obrigado por cada testemunho, Pai. A Ti entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nos abençoe, Pai, com uma semana de vitória, Senhor, protegida de todo mal, Senhor Deus, a Pai, de portas abertas. Uma semana de boas notícias, Senhor. Cuida de cada um de nós aonde fomos agora, Pai, e declaramos um domingo abençoado,